Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. A Justiça condena 2 policiais pelas mortes de 5 jovens no Rio em 2015. O carro em que as vítimas estavam foi fuzilado. Mais um preso da Lava Jato é libertado por causa da decisão do Supremo Tribunal Federal contrária à prisão de condenados em segunda instância. O ex-executivo da Mendes Júnior, Sérgio Cunha Mendes, condenado por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Um dia depois de ser solto, o ex-presidente Lula participa de uma manifestação política em São Bernardo do Campo. No discurso, Lula atacou os procuradores da Lava Jato, o presidente Jair Bolsonaro e os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Justiça, Sérgio Moro. Em algumas cidades do país, houve atos contra a decisão do STF. Quase 1 milhão de moradores do interior de São Paulo começam a racionar água por causa da falta de chuva. Estudantes de todo o país se preparam para a segunda etapa do Enem. E tem ainda os gols do sábado. O Jornal Nacional começa agora. Jornal Nacional. Hoje, com Matheus Ribeiro, de Goiás, e Larissa Pereira, da Paraíba. A decisão do Supremo Tribunal Federal, contrária à prisão de condenados em segunda instância, levou à soltura de mais presos, e não só da Lava Jato. Um dia depois de deixar a prisão, também em decorrência da decisão do STF, proibindo condenados de cumprirem pena depois de decisão em segunda instância, o ex-presidente Lula participou de uma manifestação política em São Bernardo do Campo. No seu discurso, o ex-presidente Lula usou palavras chulas e disse inverdades sobre a Globo, que divulgou a seguinte nota, abre aspas, a Globo repudia os ataques do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A prova de isenção da emissora são a transmissão na íntegra pela Globo News dos discursos que o ex-presidente fez ontem e hoje e as reportagens a respeito no Jornal Nacional. Também prova a sua isenção o fato de que é alvo de ataques de ambos os extremos do espectro político, hoje tão radicalizado. A Globo faz jornalismo sério, de qualidade e continuará a fazer, sem se intimidar e sem jamais perder a serenidade. Fecha aspas. O presidente Jair Bolsonaro, até o momento, não se pronunciou sobre os ataques de Lula. Pela manhã, numa rede social, ele disse... Também antes do discurso de Lula, hoje à tarde, o presidente disse que não comentaria os ataques dirigidos contra ele ontem no primeiro discurso. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, evitou responder aos ataques de Lula contra ele. Moro publicou em uma rede social. A força-tarefa da Lava Jato em Curitiba e o ministro da Economia, Paulo Guedes, disseram que não vão se manifestar sobre as declarações do ex-presidente Lula. Em algumas cidades do país, houve atos contra a decisão do Supremo Tribunal Federal que derrubou a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância. As obras de ampliação da faixa de areia da Praia de Iracema, em Fortaleza, têm provocado questionamentos de ambientalistas. A Justiça Federal do Ceará analisa um pedido de institutos ambientais para suspensão da obra e retirada das máquinas do local. E mais 2 praias do litoral norte do Espírito Santo registraram hoje pequenos fragmentos de óleo. O IBAMA anunciou hoje que o incêndio na reserva indígena Araribóia, no Maranhão, foi extinto. Cerca de 60 brigadistas combateram o fogo numa das últimas áreas de floresta amazônica preservadas no estado. A polícia investiga se o incêndio tem relação com o assassinato do líder indígena Paulo Paulino Guajajara, morto numa emboscada por madeireiros no início do mês. E quase 1 milhão de moradores do interior de São Paulo começaram a enfrentar o racionamento de água nesta semana por causa da falta de chuva. Hora de ver a previsão do tempo para amanhã com Anne Lotterman. Boa noite para você, Anne. Eu começo perguntando como é que fica o tempo na minha região, o Nordeste. Vamos lá, Larissa. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o período chuvoso do Nordeste já passou e agora o que predomina
são as massas de ar seco que impedem a formação de nuvens de chuva. E olha como está o mapa de umidade para amanhã. Muito seco no interior nordestino, só na faixa litorânea é que a umidade fica um pouco mais alta. Em João Pessoa, terra da Larissa, a umidade fica em torno dos 60%, não será suficiente para provocar chuva, então vai ser um dia de calor danado, como os pessoenses costumam dizer, máxima de 32 graus. Anne, boa noite para você. Vamos agora para a região centro-oeste e mais precisamente para o coração do Brasil, o estado de Goiás. Vamos lá, Matheus, começar com o seu estado, então, começar com Goiás, que está aí na rota da chuva e do calor neste domingo. Na capital Goiânia, a máxima deve chegar aos 35 graus. A umidade que está vindo da Amazônia e esse calorão aqui vão alimentar as nuvens de chuva. Por isso, entre a tarde e a noite, podem ocorrer pancadas de chuva fortes. E atenção, cariocas, fluminenses, paulistas e paulistanos. A semana será chuvosa. Amanhã a chuva pode provocar alagamentos em São Paulo e a temperatura cai. Fica até friozinho na segunda e na terça-feira, onde a máxima não vai passar dos 22 graus. No Rio, atenção especialmente entre a noite de domingo e a madrugada de segunda, quando pode chover forte também. A temperatura cai, só volta a esquentar na quarta-feira, quando a máxima chega aí aos 30 graus. Tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, podemos ter problemas com deslizamentos nos próximos dias, viu? Larissa, Matheus, boa noite para vocês, um ótimo domingo. Atenção redobrada então, Anne, bom domingo para você, obrigada. A seguir, o que o estudante não pode esquecer para a prova de amanhã do Enem. E a Justiça condena 2 policiais pelas mortes de 5 jovens no Rio. A Justiça condenou 2 policiais militares pelo assassinato de 5 jovens na zona norte do Rio. A Polícia Federal está investigando a suspeita de irregularidades na aplicação da prova do Enem no domingo passado. Policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na casa de 2 aplicadoras da prova em Fortaleza. Eles apreenderam celulares que vão passar por perícia. Se as fraudes forem comprovadas, as 2 mulheres poderão pegar até 5 anos de prisão. Outros casos estão sendo investigados no Rio de Janeiro e na Bahia. Amanhã é a segunda e última etapa do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Daqui a pouco, os alemães celebram nas ruas os 30 anos da queda do Muro de Berlim. E há uma semana do GP do Brasil de Fórmula 1, a homenagem a um dos maiores pilotos da história. Na Bolívia, policiais se juntaram aos protestos contra o presidente Evo Morales. Agentes da capital, La Paz, e de outras 3 regiões do país se uniram aos manifestantes. Grupos a favor e contra Morales fazem protestos há 3 semanas. 3 pessoas morreram e quase 400 ficaram feridas. A oposição denuncia fraudes na eleição de Morales para um 4º mandato. O presidente afirma que um golpe de Estado está em curso. Manifestantes fizeram hoje, em Hong Kong, mais uma vigília para lembrar a morte de um estudante nos protestos que acontecem há quase 6 meses no país. 8.000 pessoas participaram da homenagem perto da sede do governo. Elas usaram a luz dos celulares para iluminar o céu da capital. O ato foi um dos poucos que tiveram a autorização da polícia para ser realizado. E a Alemanha recordou hoje os 30 anos da queda do Muro de Berlim. Os organizadores do GP do Brasil de Fórmula 1 homenagearam Ayrton Senna, hoje, em São Paulo. A seguir, o algodão colorido que virou produto de exportação na Paraíba. E o espírito sempre moderno da arquitetura de Goiânia. Goiânia abriga o maior acervo Art Deco do Brasil. O movimento artístico que surgiu na França inspirou os primeiros prédios da cidade nos anos 1930, quando a capital foi transferida da cidade de Goiás para lá. Você vê agora na reportagem de Honório Jacometo, Sérgio Rodrigues e José Washington. Cidade linda, né, Larissa? Está convidada a conhecer. Já quero visitar. Agora eu te convido e convido aos brasileiros também para conhecerem uma das belezas da Paraíba. Agricultores investem no cultivo de um algodão orgânico naturalmente colorido.
O produto gera riqueza no campo e despertou o interesse da indústria têxtil, como mostram os repórteres Juliano Roque e Alexandre Frazão. A seguir, os gols de sábado. E a dobradinha brasileira no Mundial de Atletismo Paralímpico. Agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro publicou numa rede social um comentário sobre os ataques de hoje do ex-presidente Lula. Bolsonaro escreveu, abre aspas, "Não responderei a criminosos que por hora estão soltos. Meu partido é o Brasil", fecha aspas. O Brasil vai disputar a final do torneio internacional de futebol feminino contra a China. A seleção brasileira continua invicta sob o comando da técnica sueca Pia Sundhage. Foram 4 vitórias e um empate. Imperdível. Hora dos gols de sábado no futebol brasileiro, começando pela Série A e lá em Goiás. E o Brasil fez dobradinha no Mundial de Atletismo Paralímpico em Dubai. Petrúcio Ferreira conquistou o ouro e Tomás Juan ficou com a prata na final dos 400 metros para atletas com membros superiores amputados. E o Jornal Nacional fica por aqui, Larissa. Como a gente diz no Nordeste, oxente, mas já? Já é hora de agradecer. Primeiro, aos 7 milhões de goianos que estiveram sentados aqui comigo nesta bancada. A TV Anhanguera, minha casa, que tem uma competente equipe, sem ela não seria possível estar presente nessa noite. A TV Globo pela oportunidade e a você, Larissa, pela gentileza, pela parceria ao longo desses 3 meses. O que nós temos visto aqui é um exemplo da diversidade brasileira e a renovação do compromisso do JN com o bom jornalismo e com o país. Eu estou honrada e agradecida por esta possibilidade e, Matheus, aqui eu estou certa de que sou mais do que a jornalista Larissa Pereira. Aqui eu sou Paraíba e tenho orgulho disso. Encerro com o tradicional boa noite de um jeito que os goianos já conhecem bem. Tchau, obrigado. Boa noite e um ótimo domingo para você. Jornal Nacional.